Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Nessa sexta-feira, eu quero convidar você para que nós possamos honrar o Sagrado Coração de Jesus. Nesse momento, voltemos o nosso coração ao Sagrado Coração de Jesus e peçamos: Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amais, fazei que vos amemos cada vez mais. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Vamos agora ao Evangelho. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia e acompanhar comigo o Evangelho de hoje. Marcos, capítulo 8, do versículo 34 até adiante. A partir do versículo 34. Depois entra no capítulo 9, versículo 1. Marcos 8, 34, que diz assim: Naquele tempo chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos, com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade eu vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus hoje deixa bem claro para todos nós as condições para quem quer segui-lo. O que eu preciso fazer? Quais são os critérios para que eu possa seguir a Jesus? Eu sempre digo que, infelizmente, talvez por uma catequese que não foi bem feita, nós entendemos e às vezes reproduzimos essa prática de achar que fazer uma pessoa ser cristã é simplesmente ir na igreja e fazer a celebração do batismo e postar uma foto, fazer um almoço festivo e pronto. A celebração do batismo é importante e necessária. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus disse isso. Mas é muito importante a gente não somente fazer. É importante a gente saber por que estamos fazendo. Então, simplesmente dizer eu sou cristão não é suficiente. Ah, você tem uma religião? Sim, sou católico. Mas não tem uma vida de fé, de prática de fé. Não vai sequer para a missa. Não conhece a doutrina, a sua doutrina, o credo. Não sabe muitas vezes esclarecer ou até mesmo defender algum elemento da nossa fé. E às vezes ainda contribui, ainda ajuda a criticar ou simplesmente não consegue esclarecer algo que é importante para aquele que se diz cristão. Lembra, São Pedro disse: estejam preparados para dar as razões da vossa fé. Aqueles que perguntarem.
Então, quais são as condições para poder seguir Jesus? É simplesmente porque deu vontade e eu vou, né? Ou então porque minha avózinha era, porque minha mãe era, porque meu pai era, e pronto, e basta. Não. Jesus deixa muito claro: quem quiser me seguir, primeiro, renuncie a si mesmo. Meu povo, muitas vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa humanidade ferida pela mancha do pecado. Muitas vezes nós nos deixamos mover pelas nossas más inclinações. A gente muitas vezes quer sempre seguir o caminho mais largo, mais cômodo, mais confortável. É difícil renunciar a si mesmo. É muito difícil. É muito mais fácil a gente se acomodar. É difícil você acordar cedo para ir trabalhar, para ir cumprir a lida do dia a dia, as obrigações do seu dia a dia. É muito mais fácil ficar ali, preguiçando na cama. Né? É muito mais fácil ficar aqui horas e horas e horas nas redes sociais do que pegar um livro para ler, do que rezar um texto, do que fazer um trabalho, do que estudar uma língua, aprender um idioma, ou aprender um instrumento, se aperfeiçoar. É muito mais fácil a gente ficar empurrando para o nosso corpo a bebida, o fumo, tanto sal, óleo, né? Tanta coisa que nos adoece do que a gente fazer uma atividade física. Eu estou falando isso para vocês porque é difícil para mim também. Ter disciplina, ter compromisso, renunciar a si mesmo, não é fácil. Quantas e quantas vezes eu não estou com vontade de ir para a oração, eu não estou com vontade de rezar, eu não estou com vontade de gravar o Evangelho de Hoje Ensina, eu não estou com vontade de me acordar cedo para poder ir para a aula, para poder ir cumprir os meus compromissos. Muitas vezes eu tenho que fazer uma força grande sobre mim mesmo para poder cumprir o meu compromisso de vida cristã. E Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Renunciar a si mesmo é fazer força, é realmente ter um propósito de enfrentar, muitas vezes, esse maior inimigo que somos nós mesmos. Sabe, eu tenho certeza que Jesus jamais pediria isso de nós, se nós não fôssemos capazes de cumprir. Renunciar a si mesmo. Tomar a cruz de cada dia. A gente muitas vezes quer um cristianismo light, um cristianismo doce, um cristianismo açucarado, um cristianismo leve, tranquilo, que não me comprometa, que não exija nada de mim. Um cristianismo sem cruz. Ou no máximo uma cruz de enfeite, uma cruzinha de isopor. Não. A cruz de cada dia você sabe muito bem qual é. Eu sei quais são as minhas. Você sabe qual é a sua. Às vezes tem que suportar uma situação, né? Tem que amar uma pessoa difícil, tem que perdoar. Você sabe qual é a sua cruz. Você sabe muito bem. Eu também sei quais são as minhas. Mas a gente tem que abraçar a cruz. E por último, seguir a Jesus. Seguir não é simplesmente ir atrás. Seguir é você configurar a sua vida, a vida dele. É ser um outro Cristo no mundo. Ser cristão é ser um outro Cristo. E o mundo hoje carece disso. Precisa disso. Precisa que as pessoas olhem para o nosso cristianismo, para a nossa vida de fé, e enxerguem de fato aquilo que Jesus não somente ensinou, mas que ele viveu.
Então, meu povo, hoje, eu expliquei aqui, muito bem explicado, espero que você tenha entendido. Renunciar a si mesmo, abraçar a cruz de cada dia, seguir Jesus, essas são as condições. Se você não quer fazer isso, não seja cristão. Vá ser qualquer outra coisa, mas cristão não dá para ser. Não dá para ser, porque Jesus mesmo, o Mestre, nos colocou essas condições. Se você quiser, tudo bem. Amém. Venha. Abraça a sua vida de fé, abraça o seu cristianismo, abraça o seu ser batizado. Mas se não é para abraçar essas condições, né? Como diz aquele provérbio, quem não pode com pote, não pega na rodia, né? Não fique só com arranco, eu vou ser cristão, e só de nome. Não, seja de fato, sejamos de fato. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.